Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo, onde estamos tratando sobre como ser livres do medo. É uma série que vão ser poucos vídeos, mas a gente vai abordar algumas coisas que vão nos ensinar a não sermos aprisionados pelo medo, A não ficarmos paralisados pelo medo. Porque livres do medo nós não vamos ficar. O medo é uma emoção e é uma emoção que faz parte da gente, que nos ensina a ser prudentes, que nos ensina a ter cautela. O medo, ele é um ajudador nosso, ele é um aliado, mas ele pode se tornar também um grande inimigo, e é por isso que a gente está aqui falando um pouco sobre isso. No último vídeo eu falei que ia abordar um pouco sobre o Salmo 37, então eu estou aqui para isso, e a gente vai falar um pouquinho do Salmo 37, sobre um olhar de cura, sobre um olhar de direcionamento, que foi justamente o que eu falei. É um salmo que me ensinou a ter um relacionamento de aconchego com o nosso Criador, de aconchego com o nosso Deus, não é mesmo? Então, assim, o Salmo 37, ele me abriu os olhos para muitas coisas em relação ao próprio contexto que a gente vive hoje, E eu sempre digo que o Salmo 37 vai ser muito assim contemporâneo. O Davi, que é o autor do Salmo, ele escreveu esse Salmo no momento já velho, no momento onde ele já tinha adquirido muita sabedoria, muita vivência, e ele pôde observar, a sua boca falou do que o seu coração estava cheio. Ele pôde observar o comportamento da sociedade, o comportamento humano, o comportamento das pessoas, e ele pôde observar muitas coisas que ele relatou ali no Salmo 37, que é o que a gente vai estar falando um pouquinho aqui hoje nesse vídeo, Então, assim, o que eu descobri é que o Salmo 37 é um poema, é um acróstico. Ele foi feito assim a cada 2 versículos. Ele é composto da letra, da primeira, segunda, terceira, até a última letra do alfabeto hebraico. Então, o Salmo 37 foi um acróstico que Davi fez justamente para que ele pudesse se lembrar de sempre mencionar aquele salmo, Então o salmo começa falando assim: não te indignes, não tenha inveja daqueles que prosperam, não fique indignado daqueles que fazem tudo errado e as coisas prosperam nos seus caminhos, E depois ele vem falando um pouquinho sobre buscar a Deus, entregar, confiar, se deleitar, fazer com que Deus seja o seu prazer. E aí depois ele vem falando sobre uma série de coisas que acontecem com os justos, com os ímpios. O que seriam os justos, que seriam os ímpios, Aqueles que temem e aqueles que não temem ao Senhor, aqueles que buscam a presença do Criador e aqueles que não buscam a presença, aqueles que procuram observar e obedecer os preceitos e as leis do que a gente entende que é a palavra de Deus, do nosso Criador, do nosso Deus, que estão aqui, e aqueles que ignoram tudo que está escrito aqui, esses são os ímpios. Então Davi vem falando sobre o comportamento de justos, comportamentos dos ímpios, e depois ele vem falando sobre quais seriam, as promessas que aconteceriam na vida dos justos conforme a obediência. É um salmo difícil de dividir, é um salmo difícil, da gente poder falar de pouquinho em pouquinho, porque ele é um salmo muito inteiro, ele se completa muito bem, mas até mesmo numa mensagem que eu ouvi um dia, eu aprendi a dividir ele em 3 partes, E a gente precisa ter sabedoria para viver. Uma das coisas que faz com que a gente se sinta livre do medo é quando a gente se sente confiante. Então, quando a gente tem sabedoria, a gente começa a ter mais confiança, autoconfiança. E isso faz com que a gente possa também ser livres do medo, Livres de ser aprisionados ou paralisados pelo medo. E aí o Salmo 37, como eu disse, a gente pode dividir ele em 3 partes. Eu diria que fosse assim. A sabedoria para viver, ela consiste em 3 coisas que a gente pode aprender com o Salmo 37. Primeira delas, é aprender, vamos lá, a esperar. Primeira delas que eu coloco aqui na minha Bíblia, que olha, eu vou mostrar para vocês que o Salmo 37 meu é todo, comentado, não é só o iniciozinho dos versículos prediletos nosso não, Ele é todo comentado. Então uma das coisas que eu aprendi é que a gente precisa, para ter sabedoria na vida, a gente precisa aprender a esperar. Esperar o quê e esperar em quem?
Né? Davi começa: não te indignes daqueles que prosperam em seus caminhos, ou seja, num mundo com tanta inversão de valores, que naquela época já acontecia, e não mudou nada, né, nos dias de hoje, num mundo que há tanta inversão de valores e que a gente vê o ímpio prosperar, a gente vê os desonestos, quem faz maldade, esses prosperam nos seus caminhos. E às vezes a gente se pergunta, será que vale a pena, né, fazer o que é certo? Será que vale a pena obedecer aos preceitos que a gente entende que é o correto diante daquilo do nosso Criador, daquele que nos criou? E Davi falava isso pra gente: olha, porque das duas uma, né? A gente ou se indigna com quem faz algo errado, ou às vezes a gente tem uma certa inveja, né, entre aspas, a gente quer fazer igual. Poxa, tá dando tão certo na vida de fulano e ele tá fazendo tudo errado, né, ele só nega os impostos da sua empresa e a empresa tá dando certo, né, fulano tem gato em casa, poxa, tá deixando de pagar a luz, pode ter um ar-condicionado. E aí a gente, nessas coisas tão simples, tão bobas, né, a gente ou vai ficar indignado da pessoa tá prosperando com algo que é errado, ou a gente vai querer fazer igual, né? Então a gente tem que se atentar ao que Davi dizia sobre isso: não te indignes, não te indignes. E aí ele vem com uma série de ordens, né, de verbos de ordens. Primeiro, confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. E fará sobressair a sua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor, espera nele. E mais uma vez ele diz: não te irrites por causa do homem que prospera o seu caminho. Não perca a paciência, porque provavelmente isso vai acabar mal. E aí isso é um alerta pra gente, né? Aprender a esperar. Pode ser que às vezes no momento as coisas não estejam dando tão certo para você. Pode ser que você queira buscar outros caminhos, mas esses caminhos estão dentro da palavra do nosso Deus, do nosso Criador? Estão dentro dos preceitos que foram deixados na palavra? Então é isso que a gente precisa examinar e aprender a esperar no Senhor. Os nossos versículos prediletos, né, que são: confia no Senhor e faz o bem. Ou seja, primeiro ele começa com 1 e 2, né? Que sempre um versículo vai complementar o outro. O versículo 2 vai complementar o 1, o 4 vai complementar o 3, o 6 vai complementar o 5 e assim por diante. E é isso que eu quero chamar a atenção aqui, para que o nosso vídeo não fique muito longo, porque falar do Salmo 37 seria vídeo para mais de 1 hora, né? Mas assim, os nossos versículos prediletos são: confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. É de 3 a 5. Mas aí eu vou fazer uma observação aqui, que foi quando eu aprendi, né, a ler o Salmo 37 sobre uma outra ótica, sobre uma ótica de cura, de redirecionamento, né? Não só de um direcionamento, mas de um recalcular a rota, porque a gente entende o Salmo 37 no sentido de que, se eu confiar no Senhor e me agradar dele, Deus vai fazer tudo o que eu quero. Eu vou entregar meu caminho ao Senhor e Ele vai fazer tudo por mim. Quando não é assim, né? Se a gente pegar o verso 3, confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Isso é uma ordem. Olha, confia no Senhor, faz a sua parte, né? Habita-te na terra, alimenta-te da verdade e faz o bem. Seja honesto, faz o que tem que ser feito e confia no Senhor, né? Aí o 4, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Muita gente pensa assim: é uma certa barganha com Deus, né? Eu vou buscar a Deus e aí Deus vai conceder todos os desejos do meu coração. Na verdade, se a gente olhar por outra ótica, é como se fosse um bebezinho embalado, né? A gente, quando deseja muito a presença de alguém, que é o que Davi orientava a gente nesse salmo, né? Agrada-te do Senhor, busca a presença do Senhor e Ele concederá o que deseja o teu coração. Então, quando Davi disse: busque ao Senhor e Ele te concederá, Deus vai te conceder, sim, aquilo que você busca. Se a gente está buscando a presença do Senhor, Deus vai se fazer presente. Se a gente está desejando a presença do Senhor, Deus vai se fazer presente. Se a gente está desejando andar nos caminhos do Senhor, Deus vai dar direcionamento. Se a gente deseja estar obedecendo ao Senhor, Deus vai mostrar o que devemos fazer. Então, quando a gente se agrada, né, como alguém que está apaixonado, a gente quer estar sempre na presença
da pessoa que temos, né, que devotamos uma paixão, assim nós devemos estar apaixonados também por Deus, por Cristo e buscando a presença dele. E ele satisfará os desejos do nosso coração, ou seja, ele vai corresponder ao nosso amor. Né? E aí ele diz, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. E aí, como eu disse, o 6 complementa o 5 e ele diz assim, fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol do meio-dia. Ou seja, Deus não vai deixar com que, mesmo que às vezes perdoar é sair no prejuízo, ser honesto às vezes é sair no prejuízo, fazer o que é certo às vezes é sair no prejuízo. Muitas vezes a gente paga um preço alto por fazer o que é certo, mas aí é uma promessa de Deus que ele diz, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Fará a tua justiça sobressair como a luz do sol ao meio-dia. Já tentou sair da luz do sol ao meio-dia? Você não tem sombra. Você não tem como encontrar uma sombra ao sol de meio-dia. Então a tua justiça ela vai ser garantida pelo Senhor, então espera. A sabedoria para viver consiste em esperar, aprender a esperar no Senhor. E como eu disse também, né, são 3 observações. A sabedoria para viver consiste em saber observar. A partir do verso 12, né, eu dividi esse salmo em 3 partes, de 1 a 11, de 12 a 26 e de 26 a 40. Mas a partir do verso 12, né, Davi vem começando a falar sobre o comportamento dos ímpios e o comportamento dos justos. E aí a sabedoria para viver consiste em observar esses versículos. Consiste em entender o agir de Deus sobre a vida dos justos e sobre a vida dos ímpios. Porque o sol nasce para os justos e para os ímpios. Tudo vai acontecer para os justos e para os ímpios. Mas cabe a lei da semeadura, né? Aqueles que vão colher o que plantaram de bom é aqueles que vão colher o que plantaram de ruim. E a vida, o que a gente planta, a gente colhe. E aí, do 12 até o 26, ele vem falando sobre o comportamento dos ímpios e o comportamento dos justos. E aqui a gente tem que aprender a observar quem eu tenho sido. Eu tenho me comportado como alguém que não teme e não obedece ao Senhor? Ou eu tenho me comportado como alguém que teme e obedece ao Senhor? Eu tenho sido mais pro lado do ímpio ou eu tenho vivido mais como um justo, justificado pelo Senhor, né? Por aquele que é o único que pode nos justificar, senão Cristo, o nosso Salvador. Então, também temos que não só aprender a esperar no Senhor e também aprender a observar, né? Como também nós temos que decidir obedecer. A sabedoria para viver consiste em aprender a esperar, decidir, saber observar e decidir obedecer. E aí, a partir do verso 27, tem uma série de ordens, né? De sugestões, de questões que a gente deve buscar para a nossa vida, onde a gente tem que escolher se posicionar. Num mundo hoje, quando há uma inversão de valores, quando a gente vê tanta coisa ruim acontecendo, quando até mesmo nesse momento, nessa pandemia mundial, e agora, né, tanto esse vírus se alastrando, e tantas enfermidades, e tantas tragédias, e tantas pessoas corruptas vencendo, e a gente não sabe para onde o mundo vai tomar direção, e o medo toma conta da gente, às vezes tenta nos paralisar. Mas o Salmo 37, que eu vivi essa experiência, eu trouxe um pouquinho, tentando resumir para vocês, foi um salmo que me trouxe um direcionamento. Eu passei a ver o Salmo 37 como sob um olhar de cura, sob um olhar de restauração, sob um olhar de direcionamento. Ou seja, Deus fala para mim, Michele, não fique indignado com tanta coisa ruim que você está vendo nesse mundo. Faz sua parte, habita na terra, se alimenta da verdade, confia em mim. Seja o seu prazer, né, o meu prazer, em buscar ao Senhor e fazer o que é certo. E Ele vai satisfazer, Ele vai corresponder a esses desejos do nosso coração. E que a gente possa decidir, né, entregar a nossa vida ao Senhor, confiar, e no momento certo Ele fará sempre a nossa justiça sair como o sol de meio-dia. Né? Ele vai fazer o que é correto e a gente vai colher, ainda que a colheita demore, mas a gente vai colher o que é justo, porque a gente tem se comportado, tem decidido obedecer ao Senhor. Então, se eu tenho essa sabedoria de saber esperar
né? De saber observar e de decidir obedecer, não há por que eu temer, não há por que eu ter medo daquilo que me possa fazer o homem, se Deus é comigo, se a promessa dele está presente na minha vida. E eu quero encerrar por aqui e te dizer que no próximo vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre essa confiança que a gente precisa ter, não só no Senhor, mas também em nós mesmos. Um beijo, fica na paz. Até lá!